Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Sou Valmor Santos, falando hoje mais uma vez sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo 1º da parte segunda, do Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos. Por isso, estou com essa imagem estranha, fantasmagórica. Quem já não se assustou com história de fantasmas? Afinal, existem? Outros dizem não acreditar, com um argumento até muito ingênuo. Ninguém voltou para contar. No entanto, é o que mais os espíritos fazem na casa espírita, voltar e dar testemunho. E de comum, ao nosso lado, sempre tem espíritos de diferentes níveis evolutivos atraídos pela nossa qualidade de pensamento. Se pensamos bem ou se pensamos mal. Histórias existem em todos os tempos e lugares. Você provavelmente terá alguma. Mas uma que gosto muito está em o livro apócrifo do Velho Testamento, o livro de Tobias. Neste livro, Tobias tem que fazer uma viagem até a cidade de Ragés, mas precisa de um guia. E encontra um de nome Azarias. Mas somente ao final do livro, depois das peripécias que enfrentam, como em uma boa novela, o guia se revela dizendo: eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Esse Senhor, para mim, claro, é Jesus, o governador planetário. No Livro dos Espíritos, na questão 76, encontramos a pergunta de Kardec: que definição se pode dar aos espíritos? Responde os espíritos. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Vale o destaque de Kardec. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Isso nós tratamos no vídeo 17. Kardec apropriadamente recupera os 2 princípios e pergunta na questão 79, pois que há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á então dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes ou são do elemento material? Responde os mentores: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Mas Kardec formula a questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Responde os mentores: se não tivesse tido um princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são sua criação. E se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. E os mentores alertam de que se pode afirmar que o espírito não teve um princípio, tipo o mito de Adão e Eva feitos do barro, repentinamente. Pois que Deus está sempre a criar, sempre a criar. Qual dos dois, pergunta Kardec na questão 85, o mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Responde os mentores com simplicidade: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Mas não se assustem agora com as respostas que os mentores dão à questão 87, formulada por Kardec. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Respondem: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso é que há regiões interditas aos menos adiantados. Atenção, há regiões interditas aos menos adiantados. Isso quer dizer,
Se tem espíritos de nível inferior ao meu lado, é porque eu estou vibrando nessa faixa. Se eu estiver vibrando numa faixa altruísta, positiva, espiritual, pensando em Deus, desejando boas ações, eu vou atrair os bons. É natural, é simples. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas o fazem com a rapidez do pensamento. E o comentário de Kardec: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Podemos destacar, então, com segurança, o pensamento é um atributo da alma, não do cérebro. O cérebro é a ferramenta que o espírito utiliza para atuar com o corpo. E pela qualidade do nosso pensamento, teremos a qualidade de nossa vibração. Questão 91. A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Agora aqui eu chamo a atenção de vocês. Vamos evoluir rapidamente e conscientemente para podermos viajar pelo espaço e fazer turismo de graça. Não é mais econômico? E sobre o perispírito? O perispírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está envolto numa substância qualquer? Pergunta Kardec a questão 93. Responde os mentores. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí nós podemos pensar em nossos delírios noturnos, o sonho. Ao corpo adormecer, o espírito pode locomover-se no espaço, buscar as suas boas companhias ou as companhias infelizes. É escolha nossa. Kardec, então, faz uma bela comparação. Diz que, assim como envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Na questão 94, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal apropriado a cada globo, responde os mentores. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Na questão 95, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. E assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Vale o destaque se o espírito aparecer para duas pessoas que o conheceram em vidas diferentes. Cada um o verá conforme lembra dele. Como conclusão dessas nossas reflexões de hoje, fiquemos com a certeza de que somos espíritos, estamos onde está o nosso pensamento. E com a qualidade do mesmo, e atraindo semelhantes à qualidade. Vale lembrar de que Jesus nos advertiu que se peca por pensamentos, palavras e obras. Atentemos, pois, ao ensino do Mestre Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não somos, pois, quem dizemos que somos, mas somos como pensamos e como agimos. E é com essa essência formada pelo que verdadeiramente somos, como espírito, que nos apresentaremos no mundo espiritual logo após o desencarne. Mas se ignorarmos sobre o depois da morte física, como chegaremos lá?
Se formos viajar para o exterior, não nos preparamos minimamente para a viagem? Por que não nos prepararmos, então, para a viagem mais certa de todas? A volta para o nosso local de origem, o mundo espiritual. Passe bem.